Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo cuja ideia está na minha cabeça faz bastante tempo, mas é claro, só poderia fazer depois que o catálogo de dezembro da Panini fosse disponibilizado. Deixa eu explicar. A gente costuma reclamar que no Brasil nós temos muito poucos dados sobre as revistas em quadrinhos. Por exemplo, nós não temos dados de vendas. Isso torna muito difícil fazer algumas análises. Só que de um tempo para cá, nós temos da maior editora do país alguns dados sistematizados de maneira pública. Eu estou falando da Panini e eu estou falando do catálogo da Panini. Nós temos assim, nossa, muitos e muitos dados lá? Não, mas tem algumas coisas interessantes. A gente tem tudo que a editora vai lançar, a gente tem o preço, a gente tem o número de páginas, está separado por editora, enfim. Olhar para o catálogo da Panini no final do ano e pensar como é que foi esse ano em questão é algo que dá para render, dá para fazer algumas coisas bem interessantes. Eu vou fazer vídeos tanto para DC quanto para Disney. Sobre mangás vou pensar, eu não conheço tanto, mas quem sabe faço de mangá, mas começo com a Marvel. Então a ideia é fazer uma retrospectiva olhando para os números. Eu não vou passar, em janeiro a Panini lançou isso. Até poderia ser um vídeo interessante, mas não é o objetivo desse. Eu vou olhar para os números, como é que foi o 2021 para a Marvel no Brasil. E agora, minha gente, a Marvel está bastante concentrada na Panini. Até um tempo atrás nós tínhamos a Salvat publicando, mas agora fora uma iniciativa ou outra, lembro agora da editora Novo Século lançando livros, não tanto quadrinhos, mas livros de personagens da Marvel, ou então, por exemplo, a Culturama lançando um livro sobre a própria história da Marvel, mas no geral os quadrinhos estão concentrados na própria Panini, que vai também facilitar um pouco o papo aqui. O seguinte, minha gente, deixa eu só já colocar alguns limites. Considerem margem de erro. Eu peguei o catálogo, fui contando, fui fazendo conta. Então pode ter algum erro no meio desse caminho. Por exemplo, eu não consegui o catálogo de novembro na Panini. Eu não consegui acessar isso no site. Talvez quando o vídeo for ao ar já esteja, mas eu não consegui acessar o de novembro. Já consegui o de dezembro, o de outubro e o de dezembro, mas o de novembro não. Então eu tive que apelar para o checklist. A gente sabe que aí o checklist não é tão exato quanto o catálogo, mas enfim, posso ter tido algum tropeço aí no meio, mas acho que a grosso modo dá para perceber algumas coisas, algumas tendências, dá para conversar. Vamos começar com o número bruto de lançamentos. Se minhas contas estiverem corretas, a Panini lançou 270 títulos da Marvel. Vamos lá, 270 edições da Marvel, para ficar mais preciso. 270 edições da Marvel nesse ano de 2021. Isso é bastante coisa. 270 edições. E vamos pensar essas 270 edições. Aqui está contando tudo. Mensal, minissérie, encadernado, tudo. Está contando tudo. Eu vou separar em 3 categorias. Categorias que eu normalmente uso quando faço meus vídeos sobre o catálogo. Encadernado de capa dura, encadernado de capa cartonada e revistas regulares. Revistas regulares aqui eu estou considerando apenas aquelas que saem ou mensalmente ou quinzenalmente com material atual. Isso foi uma decisão metodológica. Por exemplo, eu poderia ter colocado a coleção clássica Marvel como revista regular. Eu coloquei como encadernado capa cartonada. Então, isso aqui só para vocês terem noção do que eu estou fazendo. Isso aqui não é nenhum estudo científico, mas eu tentei levar um mínimo de método, né? Então vamos lá, né? Quando eu falo revistas regulares, são revistas regulares que publicam histórias atuais, histórias de agora. Assim. Vamos lá. Dessas 270 edições, 132 foram encadernadas em capa dura. 79 foram encadernados em capa cartonada e 59 foram revistas regulares, foram mensais ou quinzenais. Vamos lá, o que dá isso em porcentagem? Dá 48,8, na verdade 48,8888, mas bom, vamos lá, 48,8% de material em capa dura, 29,2% encadernado em capa cartonada e 21,8% revistas regulares. Minha gente, a gente tem aí, dá para arredondar tranquilamente, metade do que a Panini lança é encadernado em capa dura. A outra metade se divide nos capa cartão e nas revistas mensais. Isso, ao final do vídeo, isso vai me possibilitar
possibilitar fazer uma interpretação sobre preços, mas espera a gente chegar lá. Bom, o mês que a Panini menos lançou materiais foi fevereiro. Pensei que fosse janeiro, mas foi fevereiro. Janeiro 18, fevereiro 17 títulos da Marvel, 17 edições da Marvel. E o mês que ela mais lançou foi maio. 31 edições no mês de maio. Todo mês, sem exceção, nós vemos 2 a 3 reimpressões. O que é reimpressão? A própria Panini chama assim. É material que ela já lançou e que ela só reimprime. Ela não vai mexer naquilo, não vai ter uma capa nova, não vai estar num novo selo. Por exemplo, o Marvel Deluxe. Ela vai reimprimir aquele Marvel Deluxe. Nós tivemos aí 2 a 3 reimpressões a cada mês. A cada mês também nós tivemos 1 ou 2 Marvel Vintage. Na verdade, começamos com 2, depois caímos para 1. A mesma coisa nós podemos dizer sobre Marvel Essenciais, que foi uma linha de títulos aí que estreou nesse ano de 2021. Marvel Essenciais tem, às vezes, esbarra ali no Marvel Vintage. Tem, por exemplo, tem títulos que eu fico pensando, por que não é Marvel Vintage? Por exemplo, Marvels, coisa do Demolidor do Frank Miller também. Mas Marvel Essenciais seriam histórias fundamentais aí da Marvel, e Marvel Vintage, histórias mais antigas. De todo modo, são 2 linhas. As duas, todo mês teve 2 ou 1 de cada uma dessas linhas. O Omnibus saiu mais ou menos mês sim, mês não. Claro que nesse vídeo também é importante. Eu não estou considerando Conan, Star Wars. Isso não está nesse vídeo. Estou falando aqui no geral de super-heróis. Eu acho que a única coisa fora esse super-herói que acabou entrando foi o Mágico de Oz. Mas no geral aqui eu não estou considerando Conan nem Star Wars, tá? Então, mais ou menos mês sim, mês não. Tivemos algumas estreias esse ano de linhas de lançamento, a gente pode chamar de selo, algo de coleções. Tivemos, por exemplo, as grandes sagas dos X-Men, tivemos os X-Men do Morrison, tivemos a coleção clássica Marvel. Então, assim, foram coleções que, bom, elas vão sair mais de um mês. Por exemplo, a coleção do Morrison, os X-Men do Morrison, vai sair mês a mês. A coleção clássica Marvel, quinzenalmente. As grandes sagas dos X-Men, mais ou menos esporádicas. Saíram 2 volumes esse ano. Na verdade, está para sair um terceiro agora. Bom, e uma coisa que eu fiquei pensando, vamos lá, né? Nós tivemos grandes sagas, X-Men do Morrison, coleção clássica. E temos aí também, ó, rolando nesse ano, o Marvel Saga, que publicou o Aranha do Straczynski, o Homem-Aranha do Dan Slott sendo publicado, o Marvel Vintage, Marvel Essenciais, as reimpressões, tudo isso, minha gente, e os ônibus também, tudo isso traz histórias que não são histórias de agora. Não é o que está saindo na Marvel agora que no geral, tá nesses encadernados. Fora que a gente pode considerar até outros, por exemplo, Capitão América Verdade, não está em nenhum desses selos, mas é uma coisa que já saiu tem certo tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai olhar para o catálogo da Panini, a gente tem mais coisa da Marvel do passado do que da Marvel atual sendo publicada. Quando a gente pega o que da Panini hoje é Marvel, bom lá, considerando aí 6 meses a 1 ano, que é o hiato que nós temos, a aplicação dos Estados Unidos para sair aqui. O que nós temos na década de 90, 80, 70, 60 é muito mais. Claro, minha gente, a gente dá para explicar isso de várias maneiras. Bom, são várias décadas de materiais muito interessantes para serem publicados. Muita coisa só saiu no formatinho, muita coisa não saiu aqui, mas a gente pode pegar aí um certo envelhecimento do público também, certo envelhecimento do público. Então, há mais coisas de antes do que de agora sendo publicado. Bom, vamos lá, algumas coisas assim. Só houve um mês no ano, se eu não estou enganado, vou até dar uma conferida aqui nas minhas anotações, no qual os encadernados de capa cartonada venceram, que foi abril. Abril nós tivemos mais encadernados de capa cartonada do que encadernado de capa dura. Fora isso, todos os outros meses nós tivemos mais capa dura do que capa cartonada. Deixa eu pegar mais algumas coisas. Também tivemos meses no qual nós tivemos concentrações de lançamentos de alguns personagens. Por exemplo, o junho foi um mês muito dedicado aos X-Men. Julho foi um mês muito dedicado ao Capitão América. Então, tivemos
essas estratégias assim da Panini, de concentrar uma quantidade de lançamentos de um personagem em alguns meses. Se a gente for olhar, vamos lá, falando rapidamente aqui, janeiro foram 18 lançamentos, fevereiro 17, março 20, abril 19, maio 31, junho 24, julho 21, agosto 20, setembro 21, outubro, 14 lançamentos. Novembro, 25, considerando que eu não olhei o catálogo, olhei o checklist. Dezembro, 26 lançamentos. Enfim, essa só para situar vocês no mês a mês. Vamos bater um papo agora sobre preço. Eu fui surpreendido aqui. E eu fui surpreendido porque eu percebi uma coisa, que a curva de aumento nos títulos da Panini, ela não aconteceu tanto durante o ano. E a minha sensação, acredito que a sensação da maioria, é que nós tivemos grandes aumentos durante o ano. Né? Estou dizendo que o quadrinho está barato? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando nós olhamos produtos similares durante o ano, o preço mais ou menos foi mantido. Né? Então, se a coisa seguir mais ou menos assim ano que vem, a gente pode pensar esses preços, esse aumento, que é um aumento até considerável, vamos ter agora em janeiro, nós vamos ter uma manutenção durante o ano. Isso significa que a gente está equivocado nessa nossa percepção de preços altos? Não necessariamente, mas vamos chegar lá. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar as mensais, as revistas regulares, de janeiro e de dezembro. Nós temos aí basicamente dois modelos, um modelo que tem em torno de 100 páginas, um outro que essas mensais, Homem-Aranha, Vingadores, né? 20,90 a 20,90, né? Janeiro e dezembro. E um outro que são os encadernadinhos dos X-Men, né? Varia o número de páginas, fica em torno de 150, 24,90 janeiro, 24,90 dezembro. Vamos lá, agora, para os encadernados de capa cartonada foi mais difícil fazer essa conta, né? Foi onde foi mais difícil. Aqui, até porque a gente tem que levar em conta que não é só o número de páginas que determina o preço, né? A popularidade do personagem, por exemplo, faz que tenhamos tiragens maiores, isso reduz o preço. Mas tentei fazer aqui alguma equalização, né? Mas vamos lá. Vamos pegar um capa cartonada de janeiro, de 112 páginas. Eu peguei o do Miles Morales, que saiu em janeiro. Foi R$ 22,90. Eu peguei um capa cartonada de dezembro, o mais próximo que eu encontrei, foi um de 120 páginas, do Aranha também, do Aranha, mas do Marvelverse, aí, né, do Marvelverse, que também foi R$ 22,90, com uma diferença. Esse encadernado é menor. Ele é bem menor, né? Ele tem um formato que não é o formato americano que a gente conhece, né? Então, aqui nós temos, talvez, o Aranha é um personagem mais popular, o Aranha talvez seja mais popular do que o Miles, mas ao mesmo tempo é material antigo. Então, mas vamos lá, né? O número de páginas o mesmo, mas formatos diferentes. Isso aqui não foi uma boa comparação. Mas, se a gente quando a gente vai olhar, caminha um pouco. Isso aqui foi o que eu levantei. Tem mais páginas também, o Marvelverse, 8 páginas a mais. Mas assim, 112, 120. Essa foi a pior das comparações, né? Mas é porque eu quis pegar janeiro, quis pegar um personagem próximo, então quis manter algumas variáveis, mas não deu para manter todas, tá? Então, mas vamos lá. Mas vamos agora para os capa dura. Né? Nós temos aí um capa dura de janeiro, né? Um capa dura em janeiro. Basicamente aí o do Motoqueiro Fantasma, e por R$ 79,90. Foi um lançamento, título, histórias atuais relativamente atuais do personagem. Então, R$ 79,90. Agora em dezembro temos aí também um encadernado, mais ou menos 200 páginas, do Marvel, que é uma história contemporânea, falaria sobre a proposta original de Marvel, aquela que o Kurt Busiek que escreveu. São várias histórias produzidas por diversos autores, com seu olhar sobre o universo Marvel. R$ 74,90, número de páginas próximo. Bom, baixou? Aqui eu imagino capa do Alex Ross, um potencial maior do título. A tiragem deve ter sido bem maior do que a do Motoqueiro Fantasma, mas assim,
gira ali mais ou menos. Vamos pegar o ônibus, né? O ônibus não, pegar uma edição, vai ser ônibus, né? Edição de 300 e tantas páginas. Os Eternos do Jack Kirby, lá em janeiro. 392 páginas por R$ 139,90. Agora em dezembro sai o Marvel Vintage do Esquadrão Supremo por 368 páginas por R$ 132,90. São menos páginas, também é um título que tem menos potencial do que os Eternos de Jack Kirby, com certeza, menos potencial do que o Jack Kirby, mas ali, né, umas 30 páginas a menos potencial, acredito eu, né, por R$ 132,90, e o ônibus foi lá R$ 139,90 no início. Aqui a gente pode pensar uma diferença de preço, mas eu também não acho que é uma coisa que é uma curva que a gente falaria assim, caraca, mudou muito, né? Bom, eu esperava uma variação de preços maior. A minha percepção era essa. De onde eu julgo que vem essa sensação? Não do aumento de preços quando nós olhamos categoria por categoria. Lá encadernado de capa cartonada, mais ou menos ali a coisa segue, né? Você tem um ou outro que fica um pouco fora da curva, mas quando você vai olhando os preços a coisa mais ou menos segue. Ou encadernado de capa dura, a mesma coisa, as mensagens foi igualzinho. Mas o que dá essa sensação em nós, né, do aumento de preços? Ao meu ver, é a migração para um formato que é mais luxuoso, Vamos lá, né? A gente pega 50% em capa dura. 50% dos encadernados são do que sai em capa dura. Quando a gente olha para dezembro, há alguns títulos que eu acredito que anos atrás seria inimaginável sair em capa dura. Por exemplo, Morbius, 112 páginas, e Mary Jane, 112 páginas, capa dura por R$ 49,90. Não imaginaria que Mary Jane sairia em capa dura tempos atrás. Ou sairia no mix da revista do Aranha, ou encadernadinho capa cartonada. Eu gosto bastante da personagem, não é nenhum desprezo a ela. É das personagens que eu mais gosto. Aí sempre já falei isso várias vezes no canal. Mas assim, a gente não imagina um fenômeno de vendas com isso. Mas então imaginava um caderno de capa cartonada. Eu imagino, né, que essa migração de alguns títulos que seriam em capa cartonada, estariam no mix de um tempo para um capa dura, significa a percepção de que esses quadrinhos realmente não venderiam tanto. Então, como a tiragem seria menor, mesmo sendo capa cartonada, isso aumentaria o preço, já bota a capa dura para agregar uma percepção diferente de valor. Mas eu fui olhar, por curiosidade, se janeiro tinha algum título também, aí com menos potencial de venda, 112 páginas, e qual era o preço? Eu fui ver, tinha Vingadores das Terras Desoladas, aquele futuro aí, ambientado um pouco nesse futuro de Old Man Logan, né? Mais ou menos aí 100 e poucas páginas também, R$ 49,90. Ou seja, mesmo nessa categoria, encadernado, 110 páginas, capa dura, o preço dentro da categoria ele mais ou menos se mantém. Qual é a diferença? Nós estamos tendo cada vez mais quadrinhos dentro dessa categoria. Né? Bom, a gente já ouviu várias vezes que a capa dura em si não encarece tanto o produto, né? Então, na verdade, que ele é mais efeito do que causa. Mas o que dá pra gente ler, né? Vamos pegar essa hipótese, né? Que ela é mais efeito do que causa, né? Que na verdade ela é efeito dos quadrinhos já estarem caros, das tiragens já estarem não tão altas, então se bota aquela capa dura, acreditando-se que já não ia vender tanto, ou com capa cartonada, né, a gente está aí realmente com um público não tão grande, né, desses quadrinhos, né. Nós temos aí... A Panini não acredita que certos títulos vão vender tanto, né, em escala para fazer valer a pena essa publicação em capa cartonada. É claro que aí a gente pode ter um efeito Tostines, né? Vende, não sei se, bom, essa é uma expressão que talvez o pessoal de hoje não lembre, não conheça, né? Mas era uma propaganda. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, vende menos porque está caro ou está caro porque vende menos, né? Na verdade, a gente pode pensar as duas coisas. É até difícil, às vezes, delimitar o que é causa e o que é efeito aí, mas
O fato é que a percepção da Panini é essa, né? Então, na verdade, não é tanto pelo menos durante o ano. Agora, em janeiro, a gente já sabe que tem um aumento de preço considerável. Mas durante o ano, quando a gente compara quadrinhos da mesma categoria, você não teve uma curva de aumento tão grande. O que você teve foi a publicação maior de quadrinhos que tendem a ser mais caros, né? Quando a gente compara, por exemplo, né, um capa cartão de 112 páginas, o Lau Miles, o Miles Morales, que é o mesmo que eu coloquei aqui, né, R$22,90, né, um capa dura de 112 páginas, R$49,90. Ou seja, porque o Miles foi lançado assim porque se acreditava, né, que esse quadrinho venderia mais. Enfim, minha gente, isso aqui são alguns pensamentos aí. A ideia é defender, nem atacar, é pensar um pouco. Os dados estão lá. Assim, inclusive quando a gente vai, eu posso, as minhas conclusões podem estar equivocadas, mas quando aí a gente pode criticar duas coisas, né? Ou os dados, olhar lá, e eu não peguei os dados direito, tem algum erro, isso pode ter acontecido, ou a metodologia, né? E essa metodologia com certeza tem que ser melhorada. Eu espero melhorá-la para o ano que vem para fazer esse vídeo de novo. A questão é que realmente não tive tempo, né? Não tive tanto tempo assim para fazer isso, e estava querendo, daqui para o fim do ano não vou ter tanto tempo também, vida de professor, vocês sabem como é que é, mas achei que valia o papo, né? Gastei aqui o tempo que eu gastaria fazendo 4, 5 roteiros, fazendo o roteiro desse vídeo, anotando, para trocar uma ideia com vocês. De verdade, alguns dados aqui relativos ao preço me surpreenderam. O quantitativo de capa dura também, quando eu olhei que ali metade, também me surpreendeu. E o número, né, 270 lançamentos no ano, né, 270 lançamentos do ano, apesar de todos os pesares, foi um ano onde saiu muita coisa, né? Enfim, minha gente, bom, usem lá os catálogos, quem sabe, pô, tem várias coisas que eu não explorei, por exemplo, número de páginas, é porque eu fiquei com preguiça um pouco de somar, mas fiquei com preguiça não, na verdade a preguiça é relacionada à quantidade de tempo também. Quantas páginas a Panini publicou? Foi muita coisa, né? Foi muita coisa. Então, enfim, minha gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Vai sair da DC, vai sair da Disney, Star Wars, Conan, isso tudo vai vir. Se achou o vídeo legal, compartilha, mostra para outros, né? Se inscreve no canal se chegou por agora. Lembrando que tem link patrocinado aí na descrição, tem a Amazon, tem a própria Panini, se fazer alguma compra nessas duas lojas aí, se você usar esses links ajuda demais o canal. Só para constar, eu não estou dizendo que o quadrinho não está caro não também, gente. Está caro. Na verdade a gente tem vivido uma situação de perda de renda por causa da inflação que é considerável. O que eu estou dizendo é que quando a gente olha janeiro e dezembro, e dada a flutuação que o Brasil teve em diversos preços, a inflação que a gente teve, me surpreendeu a ver certa constância, tá certo? Então é isso, minha gente. Curte, comenta, compartilha, link da Amazon tá aí. Valeu por ter assistido, forte abraço e até o próximo vídeo.